Olá, tudo bem com você? Eu sou Camila Castelã, da Aroma Com Terapia, e hoje nesse vídeo eu venho falar um pouquinho do limão. Bom, o limão chegou, o limoeiro, né? Chegou aqui no Brasil em meados do século XX, em meio à gripe espanhola, uma crise, uma epidemia de crise espanhola que acontecia aqui no Brasil. E já foi introduzido o seu uso para tratar e curar os sintomas dessa gripe. Muito se sabe hoje pelo suporte que essa fruta traz do sistema imunológico, pela sua riqueza em vitamina C e outros componentes. Antes disso acontecer, os marinheiros da Inglaterra já utilizavam o limão empiricamente porque viam que o uso dessa fruta podia amenizar e curar os sintomas de uma doença de marinheiros que ficavam longos períodos em alto mar com uma alimentação deficiente em vitamina C, que é então chamada de escorbuto. Mas efetivamente essa substância, a vitamina C, só foi descoberta e patenteada como substância em 1928, ou seja, muito tempo depois de que ela era usada pelos marinheiros em alto mar que já sabiam dos seus poderes. Bom, o limão, conhecido botanicamente aí então como Citrus lemon ou Citrus aurantifolia, ele tem propriedades químicas formadas por seus princípios ativos, que são na sua maioria o delimoneno, o citral e o linalol. Componentes esses, então, que trazem todas as características e potência dessa planta. Ele pode ser utilizado emocionalmente para trazer uma clareza emocional, para aumentar o processo criativo, trazendo foco, concentração, determinação, clareza de ideias e razão e presença desse processo. Ele é aquela planta que foca, que te ajuda no focar e fazer. Mesmo que esse processo de fazer leve um tempo, ele auxilia no processo de não desistência. Sabe aquela frase que diz sem pressa e sem pausa, mas concretizando aquilo que você quer cumprir como tarefa? Então essa é a frase do limão. Foca e faz, sem pressa e sem pausa, mas conclui esse projeto que você iniciou. Bom, emocionalmente, então, esse é um dos principais suportes que o limão traz para o nosso corpo. Bom, como os compostos aqui, químicos estão muito presentes nele, né? Então a gente tem aqui muitos estudos que mostram que o D-limoneno, um dos principais componentes do limão, pode efetivamente ser utilizado como auxílio na diminuição do colesterol. Camila, como assim? Bom, o D-limoneno, ele age inibindo ou diminuindo a ação de uma enzima chamada HMG-CoA redutase, que faz parte da via do malvoato. Camila, não entendi nada. Pois é, essa enzima, né, essa via, na verdade, é responsável pela formação do colesterol no nosso corpo. E essa enzima em específico, ela é responsável, então, por formar um colesterol ruim. E essa via, né, dessa enzima chamada HMG-CoA redutase, ela é inibida pelas estatinas. Estatinas são fármacos, né, são fármacos utilizados aí para o tratamento ou para diminuição dos níveis de colesterol no corpo, mas que trazem como principais efeitos colateral dor muscular e rigidez de articulações. Claro que nesse caso o D-limoneno não apresenta esses efeitos colaterais. Sobre ainda o colesterol, né, e o uso do D-limoneno como uma ação muito parecida das estatinas, eu vou trazer aqui ainda algumas coisas para vocês sobre como que isso funciona. Bom, no nosso corpo nós temos o colesterol total e as suas frações, que podem ser divididas então em LDL, VLDL, ILDL e HDL, que são chamadas de lipoproteínas.
Essas lipoproteínas, como VLDL, ILDL e LDL, são lipoproteínas que carregam o colesterol do fígado e distribuem esse colesterol para o corpo. O LDL em específico, ele é responsável pelo depósito do colesterol nas artérias. Já o HDL, que é chamado de colesterol bom, ele faz o processo inverso. Ele retira o colesterol endógeno e devolve esse colesterol para o fígado para ser degradado e eliminado. Então, o HDL, considerado colesterol bom, ele retira essa gordura que foi depositada nas artérias e destrói essas gorduras, melhorando então a função cardíaca, diminuindo o risco de doenças cardíacas, entre elas a aterosclerose. Já quando a gente tem um aumento na concentração de uma lipoproteína chamada LDL, que é considerado aí o colesterol ruim, é justamente quando a gente tem um maior depósito de gordura nas artérias, o que aumenta então as chances de uma doença cardíaca, né, como o infarto agudo do miocárdio, e que também tem a tendência de aumentar a pressão arterial pela força que o sangue tem que fazer para passar por essa artéria entupida. Então aqui o delimoneno pode ser, ou o limão, né, o uso do óleo essencial de limão pode ser um grande aliado no cuidado do colesterol. Para quem tem aí colesterol alto e faz uso de estatinas, né, pode conversar com o seu médico para ver se pode fazer essa correlação do uso do limão para auxiliar e talvez reduzir o consumo de estatinas pelo uso sinérgico do limão com alto índice de delimoneno. Bom, além, né, de trabalhar com o colesterol, claro que por ser lipolítico ou que auxilia aí na quebra de gorduras, o limão pode ser utilizado também em processos de drenagem linfática, né, onde ele ajuda a quebra de gordura corporal, também estimulando a perda de líquidos. Então, ele também auxilia aí no processo de drenagem de líquidos do nosso corpo, melhorando ou diminuindo também a pressão arterial. Então, aliado ao colesterol, também diminua aqui a pressão arterial. Para a pele, né, quando a gente vai usar aí na parte cosmética, o limão pode ser utilizado como creme, né, com alguns usos aí de creme não só para drenagem linfática, mas também para melhoria e revitalização da pele, porque ele também traz um sustento e uma melhora da estrutura de colágeno celular, fazendo então com que a pele fique mais viva, mais bonita e mais jovem, né? Já aí do lado emocional, a gente tem a substância química, o linalol, atuando de uma maneira muito potente no limão, fazendo uma ação no sistema nervoso central sobre um neurotransmissor chamado GABA. Então, ele aí atua sobre esse neurotransmissor com um efeito sedativo e ansiolítico, e ele também proporciona um aumento da liberação de outros dois neurotransmissores, que são chamados de dopamina e serotonina. Ele aumenta a liberação, então, de dopamina no hipocampo, que é uma região do nosso sistema nervoso central que trabalha muito com as nossas emoções, e aumenta a liberação de serotonina no córtex pré-frontal e também no hipocampo. E o aumento dessas duas substâncias fazem com que ocorra uma maior alegria, né? Uma maior ação frente à realização do seu propósito, do que você quer fazer, com mais tranquilidade e clareza. Quando, né, nós temos aí pessoas com início de depressão ou que ficam muito tristes, existe uma queda nos níveis de serotonina. E quando os níveis de serotonina dentro do sistema nervoso central caem muito,
as pessoas acabam se colocando em situações de vulnerabilidade, porque elas aumentam o ímpeto de se colocar em situações de risco, porque esse neurotransmissor está desequilibrado. Então, o limão traz esse equilíbrio e esse eixo que a gente precisa para seguir nas atividades do nosso dia a dia. Bom, claro que ainda preciso falar sobre o suporte que esse óleo essencial traz, além da fruta, claro, a fruta in natura, para o sistema imunológico. Para o sistema imunológico, sabe-se que o uso do limão é muito parecido, né? Ou ele é comparado ao uso da rutina, que é conhecida como vitamina P. A rutina está presente em algumas frutas e legumes, como o cacau, como berinjela, como beterraba, como cebola, principalmente essas que têm casca ou internamente a cor roxa, né? E ela é diretamente responsável, assim como o limão, pelo aumento da síntese, né, de linfócitos T. Quem são os linfócitos T, Camila? Os linfócitos são as nossas células de defesa. Então, o uso de um óleo essencial de limão ou do limão em si aumenta as nossas defesas imunológicas, deixando o nosso sistema imune mais acordado e pronto para nos defender frente à gripe, resfriados, doenças bacterianas, muitas vezes doenças virais e também doenças fúngicas, porque aqui a gente tem a ação do delimoneno sendo bactericida, antiviral e antifúngico. Então, aliando essa ação pelo maior recrutamento de linfócitos T que esse óleo ou essa substância dentro do limão pode ter dentro do nosso organismo. Bom, para a gente fechar esse vídeo aqui, eu queria propor um uso do limão para vocês. É muito simples. A gente, em um difusor, né, um difusor de ambiente aí, você pode pingar de 5 a 8 gotas do óleo essencial de limão. Aí lembrando aqui que o óleo essencial a gente pode ter de limão siciliano, pode ter de limão Tahiti, pode ter de limão cravo. Todos eles são quimicamente muito parecidos, mas claro, cada um com suas características e exclusividades. Mas todos trazem esse suporte imunológico que eu quero sugerir de uso para vocês. Então, dentro desse difusor de ambientes, de 5 a 8 gotas do óleo de limão e deixa aí difundir no seu ambiente por 45 minutos, 1 hora. Isso já vai trazer uma melhoria para o suporte imunológico e também para as vias respiratórias. E claro, sem deixar de lembrar que quando inalamos o óleo essencial, a parte emocional ela é muito tocada, então trazendo mais clareza, mais foco, mais criatividade, mais ação e determinação para a realização das tarefas do dia a dia. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês sobre o limão nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o canal e de se inscrever aqui para que receba as notificações dos próximos vídeos. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo da série Aromas que Falam aqui no canal da Aroma com Terapia. Um beijo, até mais!